Caros amigos, muito boa noite. No caminho das eleições autárquicas, a Rádio Oeste, a RTV ON e a Torres Vedras Antiga vão levar, como já é do conhecimento geral, vão levar até todos vós aquilo que serão as entrevistas dos 7 candidatos que se apresentam a sufrágio no próximo dia 26 de setembro. São 7 entrevistas, já fizemos a primeira com a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues. Hoje é a vez de termos como convidado o Pedro Borges de Lemos, candidato do Partido Chega à Câmara Municipal de Torres Vedras. Pedro, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado para já por ter aceito o nosso convite para esta conversa, uma conversa sobre as eleições autárquicas, sobre a sua candidatura e, no fundo, sobre aquilo que é a candidatura do Partido Chega ao próximo ato eleitoral. Muito obrigado por a sua disponibilidade. Quem é o Pedro Borges de Lemos? Como é que surge esta candidatura? Olha, muito obrigado em primeiro lugar pelo amabilíssimo convite que me fizeram e dizer-lhe que Pedro Borges de Lemos é neste momento o candidato do único partido antissistema daquele que quer fazer a diferença em Torres Vedras. Eu sou um advogado, como tantos outros, exerci sempre toda a minha vida a advocacia, por exclusivo, nunca tive outra atividade, para além, enfim, do meu percurso político, porque antes de estar no Chega já estive noutro partido, no CDS, esse que é conhecido, onde segui um caminho. Formei uma tendência de opinião, lutei por essa tendência de opinião até ao limite, considerei que aquilo que era o rumo, a rota definida no partido, não encaixava na sua matriz e, portanto, a partir de determinada altura, considerei que a luta que estava a ter naquele partido não iria ter resultados. E, portanto, preferi mudar. E, neste momento, sinto-me completamente bem integrado no único partido, como digo, que quer realmente lutar contra o sistema. Foi uma saída algo atribulada, a sua saída do CDS para o Chega. Apresentou na altura uma moção num congresso em que teve muito poucos votos e decidiu abandonar o partido aí. Não, eu vou fazer uma pequena correção, António. É verdade que apresentei uma moção no congresso, no último congresso do partido, do CDS. Essa moção foi sufragada por centenas de pessoas, centenas de militantes do CDS, porque se não tivesse sido, não teria ido ao Congresso. Foi inclusivamente representada por gente de norte a sul do país, e isso está, enfim, confirmado através dos vídeos que estão na internet, de dirigentes do partido que, no fundo, representaram o CDS 21, a tendência, no Congresso, e falaram, e eu não fui a votos. Eu considerei que, depois de ter reunido com a minha equipa, com as pessoas que também integravam o CDS 21, que deveria desistir em função daquele candidato que se apresentava com melhores condições, na nossa opinião, na altura, para representar o CDS, que era o Francisco Rodrigues dos Santos. Com uma nota importante. Eu, quando encerro a moção, digo, e isto também é importante agora, no fundo, neste contexto autárquico, eu digo que se o CDS e se o presidente do CDS continuasse a seguir, que era a rota seguida pelos seus antecessores, nomeadamente Paulo Portas e Assunção Cristas, em combinar conservadores e liberais, não iria ter um bom resultado. Sentiu-se uma voz menos bem aceita dentro do CDS para ter saído? Não considerei nessa altura, porque repare, a única saída depois de Francisco Rodrigues dos Santos de ter participado na manifestação do Chega contra o racismo, convite do presidente do partido, André Ventura, e de ter realmente defendido ali aquilo que era uma posição que eu considerava ser absolutamente essencial para mostrar
Os portugueses não são racistas, e repare que aquilo não era uma manifestação cingida ao Chega, que foi a confusão que geraram. Aquilo foi uma manifestação promovida pelo Chega, mas para dizer que esta absoluta loucura de dizer que os portugueses são racistas é absolutamente idiota. Não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque Portugal tem uma tradição a esse nível que contraria qualquer tese racista ou xenófoba. E, portanto, voltando ao tema, eu fui a essa manifestação e, na sequência dessa manifestação, o presidente do CDS considerou que já não havia condições para eu continuar no partido e que, portanto, haveria um Conselho de Jurisdição que iria avaliar em termos disciplinares o meu procedimento e provavelmente iria levar à expulsão. E eu considerei que não valeria a pena realmente continuar a lutar num partido que nunca valorizou uma tendência, e volto a dizer, era uma tendência com muita gente. Aliás, nós tínhamos um largo espectro na comunicação social e, portanto, sempre que tomávamos uma posição dentro do partido, a comunicação social dava eco disso. Eu considerava que já não havia realmente caminho a fazer dentro do CDS. Foi para o Chega. Foi para o Chega, foi aceito dentro do Chega e chega a Torres. No fundo, chega a Torres Vedras. Chega a Torres Vedras porque mora na zona do Torcifal, pelo que eu sei, mora ali na zona do Torcifal. E como é que surge o convite para ser candidato à Câmara Municipal? Inicialmente, eu fui sondado pela estrutura que na altura existia, a estrutura do Chega aqui em Torres Vedras, e inicialmente disse que não estava muito voltado para aceitar o convite, na medida em que eu sempre defendi, que já o defendia no CDS, que tem que haver uma forte ligação dos candidatos autárquicos à terra por onde se candidatam. E, portanto, essa forte ligação ou é através da naturalidade ou é através da residência. Eu, na altura, já vivia realmente em Torres, mas ainda não me sentia suficientemente integrado para abraçar este desafio. E, portanto, considerei, de uma forma coerente, que procuro sempre ser, e de acordo com aquilo que sempre defendi anteriormente, que não reunia as condições para ser candidato. Mais tarde recebo... O convite foi feito há quanto tempo? A primeira vez? Foi feito há quanto? Não precisar, mas terá sido talvez em março ou abril. Depois fui sondado pela própria estrutura do partido, enfim, e na altura de facto tive uma conversa. Pensei melhor e disse, bom, eu realmente vivo aqui, neste momento estou a viver, como dizia bem, no Torcifal há cerca de um ano, e portanto eu vou agarrar-me aos dossiês do Conselho, vou estudar o assunto e vou aceitar o desafio. Estudou? Tenho andado a estudar, tenho uma equipa que me tem ajudado nesse sentido, e portanto penso que neste momento já estou muitíssimo mais inteirado sobre aquilo que é o Conselho de Torres Vedras, as suas carências, as suas necessidades, do que realmente aqui há uns meses, quando me fizeram o convite. Vive no Torcifal, trabalha em Lisboa, é advogado, tem 51 anos. Exatamente. É advogado, tem 51 anos, vive no Torcifal, mas vai e vem todos os dias, sua vida é em Lisboa. Praticamente é em Lisboa, sim. Não só em Lisboa, porque, repare, a vida de um advogado faz-se muitas vezes nos tribunais. Exatamente. E, portanto, posso lhe dizer que hoje, por exemplo, fui a Sintra, fui a Cascais, ontem tive também uma audiência em Sintra e nem sequer passei pelo escritório. Muitas vezes o que acontece aos advogados é que correm o país em audiências, de tribunal em tribunal e tal, e, portanto, acabam por nem sequer ir ao escritório. Portanto, a questão de viver em Torres e não trabalhar em Torres não seria por aí. Seria mais pelo facto de eu sempre defender que tem que haver um forte vínculo dos candidatos, quer os candidatos autárquicos, quer os candidatos a deputados, às regiões que eles representam. E, portanto, eu considerava na altura que ainda não reunia as condições para isso.
A partir do momento em que me começo a inteirar mais, em que começo a mexer nos dossiês, em que começo a ver os temas e em que começo, sobretudo, a perceber a inquietude dos torrienses, disse, bom, isto realmente é capaz de ser um desafio interessante e eu vou abraçá-lo. Sabe que os seus adversários, neste caso, acusam-no de não conhecer o Conselho. É verdade, não conhece. É verdade. Conhece pouco. Conheço pouco. Eu isso assumo, assumo isso. Assume que não conhece bem o Conselho. Mas Assumo que até não conheço bem o Conselho. tem visitado, tem feito muitas visitas, tem percorrido, tem-se visto que tem ido a algumas empresas, tem contactado com alguns empresários da região. Tenho feito visitas a muitas instituições, tenho inclusivamente sido acompanhado por uma equipa que me tem ajudado imenso. Esses sim, torrienses naturais de Torres, e que sabem exatamente, enfim, as instituições, as empresas, os estabelecimentos onde nós devemos ir e visitar e falar, têm-me ajudado imenso nesse aspecto. Agora, eu queria lhe dar nota do seguinte. Essa é, de facto, uma acusação que me fazem. Mas é uma acusação muito fraca, na medida em que o que mais importa aqui é que as pessoas, se eventualmente não são naturais do concelho por onde se candidatam, que se inteirem dos problemas das terras. E eu, quando aceito um desafio, trabalho bem esses desafios. Trabalho bem no sentido de, no fundo, não criar expectativas infundadas. E eu aqui tenho, em Torres Vedras, até pelo resultado que houve nas últimas eleições, um conjunto muito grande de torrienses que estão a apostar no Chega. E, portanto, eu, enquanto cabeça de lista, obviamente não os posso decepcionar. E se o fizer, obviamente que a responsabilidade é única e exclusivamente minha, não é? Tomou fazer um trabalho que não os decepciona. Tomou a decisão de se candidatar depois de ver o resultado do Chega nas presidenciais? Não, até porque esse, como lhe disse há bocado, esse telefonema foi em março. E, portanto, as presidenciais foram a janeiro. Ajudou os números que o Chega fez nas presidenciais com o André Ventura, aqui em Torres, ajudou a que pudesse ponderar isso? Provavelmente, se os resultados tivessem sido menos bons, eu tomaria este desafio da mesma maneira. Não considero que essa seja uma questão que deva sequer estar em cogitação para alguém que quer seguir uma carreira política. Ou seja, o mais importante é a defesa das nossas convicções e a defesa dos interesses que representar, ou na Assembleia da República, ou na Assembleia Municipal, ou na Junta de Freguesia. Estarmos a calcular que, em função dos resultados eleitorais, é que nos devemos posicionar, é um erro crasso e também não revela um caráter muito abonatório. Portanto, eu não vou por aí, nem nunca irei. Nem nunca irei. Aliás, dou-lhe o exemplo, que já lhe dei há bocado, da minha posição absolutamente intransigente dentro do CDS. Nunca aceitei cargos que me quisessem eventualmente dar para me calar, nada disso. Sempre assumi a minha posição em função das minhas convicções, independentemente de não conseguir, porque, enfim, a máquina estava muito blindada, resultados satisfatórios dentro do CDS. Portanto, agora que estou no Chega, vou defender intransigente de uma forma intransigente as minhas convicções, da mesma maneira, de forma a que não traia a minha coerência e, no fundo, também o meu caráter. Não é? Chega do mesmo. É o slogan da sua campanha? É esse mesmo. Chega do mesmo? Quer mudar? Quer mais do que desde 1976 que nós temos o mesmo aqui em Torres Vedras. Temos o mesmo desde 1976. Torres Vedras é uma das câmaras que, desde 1976, só tem uma cor, que é a rosa do PS. Portanto, eu acho que há mais do que motivos neste momento para nós mudarmos. E eu começaria, se me permite, por lhe dizer o seguinte: esses motivos começam a nível nacional. Nós, e o Chega, no fundo, foi constituído muito com esse objetivo de lutar contra um sistema que está podre, contra um sistema que está insolvente, contra um sistema que atenta contra os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e contra
e que, no fundo, vai contra os seus interesses. Aquilo que se passa é um nível de corrupção absolutamente brutal. Eu tenho estudos feitos nesse sentido e Portugal é um dos países mais corruptos neste momento da Europa. E nada está a ser feito nesse sentido. Falou muito em corrupção, falou muito em favorecimentos, fala muito nisso. Acha que existe isso na Câmara de Torres Vedras? Nesses anos todos que... O que eu acho, eu não vou muito para trás. Eu vou-lhe dizer aquilo que acho neste momento que é a situação de Torres Vedras. Nós tivemos, nos últimos meses, uma visibilidade muito negativa do Conselho a nível da comunicação social e da sociedade civil. Tivemos buscas à Câmara, foram devidamente esclarecidas, buscas que decorrem de fortes indícios da prática de crimes de corrupção, públicos foram feitos de forma pouco transparente. E esses contratos, tanto quanto eu me informei, duraram cerca de 8 anos. Portanto, durante 8 anos houve uma situação concretamente com um empresário que terá lucrado cerca de 2,7 milhões de euros com esses contratos que celebrou com a Câmara. Bom, e a Câmara era socialista. E, neste momento, a engenheira Laura Rodrigues, que se candidata à Câmara, esteve durante esses anos com o Presidente, na altura, com os Presidentes que estiveram no Executivo Camarário. Isto, no fundo, são 3 processos são três processos que decorrem, um Exato. Relativo a 2015, outro 2019 e outro 2020. Ambos nos 3 processos por denúncias. Foram denúncias que foram feitas ao Ministério Público. Por denúncias. E, alegadamente, terá havido contratos celebrados com a Câmara que foram feitos, obviamente, de uma forma irregular, ou seja, não foram feitos de acordo com a lei. Para ser claro, em relação às pessoas que estão não temos detalhes sobre isso, inclusivamente porque o processo está em segredo de justiça. E, portanto, eu, enquanto advogado, respeito o trabalho do Ministério Público. Neste momento, o Ministério Público está a trabalhar nestes casos e, portanto, ficamos a aguardar que a situação seja esclarecida. Em caso de quando há uma denúncia, o Ministério Público tem que investigar, não é? Faz o papel dele. O Ministério Público tem a direção da ação penal, portanto, o Ministério Público tem que perceber o que é que se está a passar e, eventualmente, dar ordens, neste caso à Polícia Judiciária, para proceder, investigar e proceder às buscas que parece ter procedido. Um ponto que eu acho que é extraordinariamente importante de dizer, e eu já disse noutras entrevistas, numa situação destas, o Presidente da Câmara tem que esclarecer as pessoas do que é que aconteceu. A engenheira Laura Rodrigues diz, bom, mas isto está em segredo de justiça e, inclusivamente, os agentes disseram-me que eu não poderia dizer nada. Bom, pormenores, eventualmente, que estão neste momento em segredo de justiça, obviamente que a engenheira Laura Rodrigues não pode dizer. Agora, o que a engenheira Laura Rodrigues não só deve dizer, como tem a obrigação de o fazer, é esclarecer as pessoas do que é que aconteceu relativamente a esses contratos, ou seja, dizer exatamente em que altura é que esses contratos foram celebrados, com quem é que esses contratos foram celebrados, se foram ou não foram por ajuste direto. Eu peço só um bocadinho, porque penso que o seu microfone está a falhar, vamos fazer aqui uma ligeira... Eu peço só aqui, nesta altura, um pequeno pormenor. Peço que o microfone ali do Pedro Borges de Lemos perdeu ali um bocadinho a conexão. Penso que vamos tentar que ficou momentaneamente sem microfone. Vamos tentar rapidamente resolver aqui o problema. São coisas que acontecem aqui a meio de uma entrevista, mas já vamos retomar a entrevista com Pedro Borges Lemos. Lembro que é o segundo candidato à Câmara Municipal de Torres Vedras que estamos a entrevistar. O primeiro foi Laura Rodrigues. Penso que já temos o microfone do Pedro. Pedro, desculpe lá, não sei, vamos só tentar fazer um teste muito rápido. Já lhe mudamos aqui a parte do microfone, penso que já temos. Pode continuar. O que eu gostava de dizer é que era muito importante que, mesmo em situações de segredo de justiça,
o Presidente da Câmara esclareça as pessoas do que é que aconteceu. Porque as pessoas, obviamente, que ficam inquietas. Se há buscas, se há indícios da prática de um crime, o Presidente da Câmara, como Presidente do Executivo Camarário, tem a obrigação de esclarecer as pessoas. Não é sob pormenores do segredo de justiça, como eu referi há bocado. É explicar que contratos é que foram celebrados, em que altura é que foram celebrados, com quem é que foram celebrados. Não estamos aqui a falar de determinados documentos que foram assinados e que eventualmente estão, neste momento, com o Ministério Público. Não estamos a falar de um breve esclarecimento sobre alguns factos que interessarão às pessoas. E a engenheira Laura Rodrigues não esclarece rigorosamente nada. Inclusivamente assim, ontem disse, bom, eu não posso responder a isso porque isso está em segredo de justiça. E isso não se pode aceitar. As pessoas têm que... Não estamos aqui, neste momento, a dizer que é a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C que é responsável criminalmente, ou alegadamente responsável criminal, pela prática, enfim, de crimes que ainda nem sequer foram apurados. O que nós estamos aqui a falar é da responsabilidade que tem que ser exigida a um Presidente de Câmara de esclarecer as pessoas sobre factos que lesaram os interesses dessas mesmas pessoas, dos municípios. Não é? Este é um assunto que vai dominar, com certeza, a campanha eleitoral, porque vai haver muita conversa sobre isto. Tem havido alguma conversa, mas a campanha eleitoral vai ter início agora no próximo dia 14, estamos em período de pré-campanha, nesta altura. São muitos. Continuamos sem microfone do Pedro. Vamos tentar trazer um outro microfone que está ali suplente, no sentido de estamos com problema com o seu microfone, são coisas que acontecem, coisas técnicas que acontecem. Vamos tentar trocar rapidamente o microfone ao Pedro. Eu peço à nossa régia, se for preciso, podemos fazer uma pausazinha de 1 minuto, colocando somente a imagem do Pedro Borges Lemos no coisa, e já voltamos e já continuamos com a conversa, porque são situações que acontecem quando nós menos esperamos. Vamos pôr 2 microfones, por acaso do primeiro não coisa, começarmos com o outro. Vamos fazer uma curta pausa.
Ora bem, estamos de regresso à entrevista, Pedro, são coisas que acontecem, uma pequena falha aqui no microfone. Estávamos a falamos daquilo que foi e que são os problemas com as buscas que houve na Câmara Municipal de Torres Vedras. Vamos aqui a questões concretas sobre aquilo que o seu projeto e o projeto do Chega têm para apresentar aos torrienses. No fundo, isto é o que interessa. Disse que vinha para Torres Vedras para mudar e para ajudar os torrienses. É uma das palavras que utilizou também já em algumas vezes que fez alguns discursos. Vai querer ajudar os torrienses como? E o que é que vai fazer do orçamento que tem para a Câmara? Sabe quanto é que tem? Cerca de 70 milhões. Cerca de 70 milhões de euros. De facto é pouco, é muito pouco. Há aqui vários eixos que são importantes referir e que fazem parte da nossa candidatura. Nós vamos dar muita prioridade à questão do crime. Bom, o António poderá dizer no crime, mas, enfim, nós somos aqui um concelho relativamente pacífico, não há aqui grandes questões e tal. Bom, um dos dossiês que estudei afincadamente foi exatamente esse. E não é verdade que realmente não haja crime no concelho de Torres Vedras. Há, e bastante. E uma das prioridades que o Chega tem vai ser exatamente esse, combater o crime. Que crime? Tráfico de droga. Nós tivemos, nos últimos meses, não só aquela questão relativamente às buscas na Câmara Municipal, mas também notícias que realmente deram uma visibilidade negativa ao concelho no que diz respeito exatamente a esse aspecto. Ou seja, em maio tivemos 10 detenções de 10 traficantes, sendo que 9 ficaram em prisão preventiva, e agora em agosto tivemos mais 8 detenções. Isto para não falar do pequeno tráfico que continua realmente a desenvolver-se no concelho de Torres Vedras. E eu não vejo, da parte da Câmara, tomar medidas relativamente a isso. Posso lhe dizer que o concelho de Torres Vedras é um dos que está sinalizado como um dos concelhos onde existe mais tráfico de estupefacientes. E isto é grave. Ou seja, uma Câmara que tem conhecimento disto e não faz nada é gravíssimo. Quais são as medidas concretas? Há várias. Para já, nós teríamos que colocar câmaras de videovigilância nos locais onde isso acontece. Está com isto a dizer que Torres Vedras é uma cidade criminosa? Estou com isto a dizer que existe crime em Torres Vedras que tem que ser combatido. E que, inclusivamente, se não for, poderá pôr em risco a segurança das pessoas. Então cai por terra o discurso do Partido Socialista de que é uma cidade boa para viver. Ou seja, Torres Vedras, não há dúvida que no índice de atratividade está está bem colocada, não há dúvida. Quer para negociar, quer para viver, quer para visitar. Mas isso não quer significar que não exista crime. Eu dou-lhe outro exemplo, um outro concelho, que é o Porto. Porto é, neste momento, uma das cidades mais aprazíveis para visitar, para fazer negócios ou para viver. E, no entanto, tem um nível de criminalidade muitíssimo grande. E eu, como advogado, tenho conhecimento disso. O que é que acontece aqui, voltando ao concelho de Torres? Nós temos que, para além da questão das câmaras de videovigilância, que iriam, com certeza, dissuadir à prática do crime e até ajudar os órgãos criminais a detectar quem pratica o crime, teríamos também, e também não vejo a engenheira Laura Rodrigues a falar nesse tema, pressionar o Governo para reforçar os ativos da PSP e da GNR no concelho. É absolutamente essencial que haja mais policiamento e, sobretudo, mais policiamento de proximidade. Eu tenho falado com vários agentes da autoridade aqui em Torres Vedras, que obviamente não se querem identificar, mas que me têm dado nota de que isto é uma questão extraordinariamente importante no concelho. Ou seja, o tráfico de droga, neste momento, é motivo de preocupação e tem que ser combatido sem tréguas. E, portanto, por exemplo, uma outra medida, uma linha de emergência relativamente aos municípios. É absolutamente essencial que isso seja criado.
E como lhe digo, não são só os agentes da autoridade que me têm falado neste assunto. Têm sido também os torrienses que me têm abordado na rua e que me têm falado disto. Ninguém fala disto. Ninguém fala disto. E, portanto, para além da questão da corrupção e da total ausência de transparência que alegadamente tem existido na Câmara de Torres Vedras, temos também que combater o tráfico de droga no concelho de uma forma absolutamente veemente, quer dizer, sem tréguas, quer dizer, isto tem que acabar, quer dizer, considerar o concelho de Torres Vedras um dos concelhos onde há mais tráfico não é realmente abonatório. Na parte da saúde, quais são as Na propostas? parte da saúde nós temos várias propostas. Queria-lhe dizer que eu visitei o Centro Hospitalar do Oeste. Fui recebido pela administração e pela direção clínica. Disse numa entrevista que o Hospital de Torres está caído de podre. Está caído de podre. Chegou lá aí dentro? Estive lá dentro e visitei as instalações e vi realmente a decadência daquele hospital. E vou-lhe dizer que relativamente a isso há muito a dizer. A reunião correu muitíssimo bem, eu fui inteirado de todos os problemas que aquele hospital tem e posso-lhe dizer que durante bastante tempo, e eu confesso-lhe que desconhecia isto, mas fui informado, que o Hospital Distrital de Torres Vedras, o atual Centro Hospitalar do Oeste, era o único, ou um dos únicos hospitais do país que não tinha cuidados intensivos. E eu apurei que a Câmara Municipal nada fez no sentido de pressionar o Governo, a Administração Central, para que isso se verificasse. Ou seja, a ausência de cuidados intensivos significa que, se o António ou eu tivermos um infarto, um AVC, podemos morrer porque não temos no Hospital Distrital de Torres Vedras a possibilidade de ir, ou não tínhamos até há pouco tempo, porque neste momento já há cuidados intensivos, mas não tínhamos até há pouco tempo a possibilidade de, eventualmente, ser salvo. Isto é absolutamente inadmissível. E é inadmissível, deixe-me só dizer isto. Olha, uma das soluções é, por exemplo, criar um plano estratégico relativamente aos cuidados paliativos que têm de ser urgentemente dignificados no Centro Hospitalar do Oeste. E relativamente ao hospital, ao hospital que se pretende construir, o Hospital da Região Oeste? Relativamente ao hospital que se pretende construir, é também uma das prioridades da nossa candidatura, mas obviamente que isso obedece a planos, obedece a estudos e obedece sobretudo a uma perspectiva financeira que não é fácil de ser apurada. Já se anda há muitos anos a discutir esta situação. Já se anda há muitos anos a discutir isso. Mas eu queria também dizer o seguinte, relativamente ao hospital. Queria lhe dizer que aceita-se que o Centro Hospitalar do Oeste tenha unidades modulares ou tenha contentores onde são prestados serviços de saúde de primeira linha. Eu não sei se o António já foi há pouco tempo ao Centro Hospitalar do Oeste para verificar in loco aquilo que existe. Quer dizer, existem 3 ou 4 unidades modulares. Existem contentores onde as pessoas são atendidas. Então, isto admite-se. Não existe, neste momento, o serviço de pediatria a funcionar no Centro Hospitalar do Oeste. E, inclusivamente, houve situações graves que se passaram no início do ano, ainda no tempo do Presidente Carlos Bernardes, relativamente à questão dos pediatras. E vou-lhe dizer outra coisa. Relativamente à questão, por exemplo, dos hospitais de Peniche ou das Caldas, se, por exemplo, uma mãe tem um filho que precisa de cuidados médicos urgentes e não os pode ter neste hospital, depois não tem, isto prende-se com outro tema, que é o tema dos transportes e da mobilidade, uma rede viária que a leva a Peniche e a Caldas da Rainha. Mas isso é uma outra questão que podemos eventualmente depois discutir. Portanto, só com a falta de médicos e enfermeiros? Choca-me imenso. Agora, relativamente a isso, eu também lhe queria dizer que estou consciente que a questão da falta de médicos, por exemplo, de médicos de família, é uma questão que é gravíssima e não é só do Concelho de Torres Vedras e que neste momento o Partido Socialista anulou completamente as suas prioridades. Se me perguntar, bom, mas a Câmara tem a obrigação realmente de dar pelo menos um médico de família a cada município. É verdade que a Câmara Municipal tem a obrigação de assegurar essa situação,
Mas, muitas vezes, o que acontece é que nos concursos públicos que abrem, não há um único médico que apareça. Soluções para isso. Olha, por exemplo, propor uma habitação condigna a um médico a um preço muito reduzido, que a Câmara, eventualmente, terá que assumir. Ou então, recomendar ao Governo um outro regime de mobilidade. Porque o regime de mobilidade que neste momento existe para os médicos não serve. E quando a engenheira Laura Rodrigues dizia ontem, mas isto é uma das funções, enfim, decorre de um dos princípios do Partido Socialista, dar um médico e tal, porque é um partido supostamente solidário. Pois é, supostamente solidário. Mas eu não consegui ver até agora nenhum esforço, enquanto, por exemplo, a engenheira Laura Rodrigues é Presidente da Câmara e assumiu as suas funções, um esforço de recomendação ao Governo relativamente à questão dos médicos de família. Dou-lhe um exemplo muito simples. Quando agora a engenheira Laura Rodrigues foi ao Congresso do PS discursar, não falou destes temas. Porquê é que ela não falou destes temas? Era o melhor fórum para, nomeadamente, enfim, a pessoa que o líder do Partido Socialista, não é? O Dr. António Costa, ouvir quais são os problemas. Não precisava de ir à exaustão e referir todos os problemas, mas esta questão, concretamente do hospital, que é uma questão absolutamente fundamental para as pessoas, e a questão dos médicos podia ser referida. Não, a questão que ela refere é a pandemia, enfim, na altura, invocando louros relativamente a isso. Bom, mas agora está-se a ver que, ligando novamente a outro tema, que é o tema dos ativos que neste momento existem da autoridade em Torres Vedras, temos um surto brutal de Covid, exatamente porque não temos forças da autoridade que pudessem fiscalizar e verificar que havia festas de adolescentes ou de jovens na praia de Santa Cruz que disseminou o Covid. Mas isso existe um pouco por todo o país. Temos visto que existe um pouco por todo o país. Por exemplo, vemos no Bairro Alto, ainda aqui há relativamente pouco tempo, ruas completamente cheias. António, mas uma das funções dos presidentes da Câmara é exatamente promover, junto da administração central, a alteração das coisas. Nomeadamente dizer, nós não podemos continuar aqui sem forças da autoridade, sem agentes da GNR, sem pessoas que fiscalizem, que eventualmente possam ver onde é que há tráfico de droga ou onde é que há a prática de determinados crimes. E eu não vejo realmente isso da parte da Câmara Municipal de Torres Vedras, com a vantagem de que são da mesma cor política do Governo. Relativamente à saúde, pronto, são estas as ideias bases com que o Chega se apresenta. Relativamente a outras questões mais prementes, educação, acha que o Conselho está bem servido de escolas? Olha, relativamente à educação, eu prefiro dizer ensino, eu considero que aí também as promessas que foram feitas pelo Executivo Camarário falharam. Falharam porque disseram que iam fazer um determinado número de escolas que não concretizaram na prática. E depois há aqui uma questão muito importante relativamente ao ensino, e que é a questão das creches. Nós não temos a possibilidade neste momento de mães, até com menos recursos financeiros, enfim, terem os filhos, enquanto trabalham, num local que lhes ofereça segurança. Não há creches no Concelho de Torres Vedras. E o que é que isso implica? Implica que, muitas vezes, essas mães sem recursos financeiros acabem por pôr os filhos em amas ilegais, que é outra coisa que se tem neste momento de combater. Não é? E que, inclusivamente, consta do Mas nosso em termos de parque escolar, o Conselho está bem servido, na sua opinião? Em termos de parque escolar, não lhe vou dizer que é um dos problemas mais graves do Conselho, que não é. Há outros mais graves. Estes de que falei, corrupção, combate ao crime, a questão da saúde, são de facto questões, neste momento, absolutamente prementes e que devem ser prioritárias para o próximo Executivo Camarário. Mas eu penso que, de acordo com as promessas que foram feitas, e eu dei-me ao trabalho de ler essas promessas, pelo atual Executivo Camarário, ficou
tudo muito aquém daquilo que tinham sido as promessas feitas. Relativamente a outras questões mais prementes aqui para o Conselho, fala-se muito do Centro Histórico. Já visitou o Centro Histórico? Já visitei o Centro Histórico mais de uma vez. Já? Qual é, na sua opinião, o que é que deve ou se deve fazer no Centro Histórico e o que é que propõe para que se faça no Centro Histórico, caso seja eleito, não é? Olha, relativamente ao Centro Histórico, realmente eu sinto pena quando vejo uma cidade como Torres Vedras com um centro histórico completamente morto, sem vida, sem dinâmica e neste momento sem perspectivas de mudança. E inclusivamente um centro histórico onde as pessoas neste momento não estão a viver. Nós precisamos de dinamizar o centro histórico, precisamos de lhe dar vida, precisamos de ser arrojados relativamente àquilo que são as soluções para o centro histórico. Designadamente, tentar, e acho que isso é uma competência da Câmara, tentar ver se consegue adquirir alguns imóveis. Falou com alguns comerciantes? Falei que já com comerciantes. E, de facto, a situação do centro histórico sem uma dinâmica global, ou seja, sem realmente haver pessoas ali a viver, que possam dinamizar o centro, vai ser muito difícil a sobrevivência desses mesmos comerciantes. E, portanto, neste momento, essa situação é altamente preocupante. É altamente preocupante para o Conselho e é altamente preocupante para os torrienses. Aí a Câmara tem uma função essencial, nomeadamente propor a aquisição de alguns imóveis no sentido de os dinamizar, de os arrendar, ou inclusivamente jovens, porque os jovens é que conseguem realmente alavancar este tipo de coisas, não é? Nós vemos noutras cidades em que, até noutros países, onde os centros históricos estavam apagados, estavam mortos, a capacidade que aqueles municípios tiveram de lhes dar vida, de lhes dar animação, de lhes dar capacidade deles próprios subsistirem por eles próprios, sem necessidade, obviamente, de subsídios para aqui e para ali. Porque nós também sabemos, e há bocado o António referiu, e bem, que o orçamento da Câmara é um orçamento mínimo neste momento. 70 milhões não é rigorosamente nada. E não se consegue fazer nada com 70 milhões. Portanto, nós também temos que fazer aqui uma parceria, é o que há, uma parceria com agentes económicos, entidades públicas e privadas, criar realmente uma dinâmica multidisciplinar que consiga dinamizar o centro histórico e que consiga, sobretudo, que os comerciantes não acabem. Porque uma dos polos dinamizadores realmente também dessas zonas são os comerciantes. Relativamente à cidade e ao centro histórico, é um problema que já se arrasta também há muitos anos. Se for Presidente, abre ali a rua de acesso ao Largo de São Pedro, que é onde os comerciantes se queixam de que o problema começa aí? Eu confesso-lhe que ainda não estudei a fundo essa situação, mas já ouvi realmente bastantes queixas nesse sentido. Portanto, é uma questão de ela ser analisada. No fundo é a abertura ao trânsito, sim, ao automóvel, sim, do Largo sim, de São Pedro, naquela zona em frente à Igreja de São Pedro. Sim. E, portanto, é uma questão de estudar e de ver se realmente isso faz sentido ou não dentro desta dinâmica que eu acabei de referir. Se for eleito Presidente, vai tomar conta do centro histórico, vai-se aplicar? Mas com certeza, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, porque volto a dizer, as inquietudes, as necessidades, as carências que neste momento estão a ser observadas na zona histórica preocupam muito. Relativamente a Santa Cruz, ouviu dizer que gostaria de aplicar e neste caso apostar mais no surf. Exato. Era uma bandeira para Santa Cruz, seria uma aposta para uma praia que tem condições para isso? Seria uma aposta. Isto porquê? Porque nós sabemos que em Portugal nós temos condições privilegiadas, particularmente para o surf. E há determinadas zonas do país, determinadas praias, particularmente vocacionadas para isso. Santa Cruz é uma delas, temos a Ericeira também, temos a Nazaré, enfim, temos aqui em Portugal condições praticamente únicas para que a atividade do surf seja mais explorada. E eu considero que, e é uma das questões que eu coloco no nosso programa, tem que haver uma redistribuição mais equitativa dos territórios balneares
no concelho de Torres Vedras e em particular no litoral. Porquê? Porque, por exemplo, no último programa que eu vi na televisão, nem sequer, por exemplo, falaram da Praia Azul, que é uma praia fabulosa, e portanto acho que não se está a dinamizar as zonas balneares, quer exclusivamente para praia, não é? E para lazer, quer para a dinâmica dos desportos, designadamente do surf, não se está a fazer o que se pode e o que se deve. E nós aí acho que podíamos fazer muita coisa. Podíamos organizar campeonatos tem potencial de surf. para isso na sua... Acho que sim. Acho que tem potencial, obviamente que tem que se criar um plano estratégico nesse sentido e feito com pessoas que percebem do tema, mas acho que há condições para isso. Acho que há condições para promover campeonatos a nível internacional. Já se fazem alguns. Já se fazem alguns, mas têm que se incentivar no sentido de promover cada vez mais. Porquê? Porque esse é uma das fontes de receita através do turismo. Durante muitos anos, determinadas regiões do país, e Torres Vedras não é exceção, porque dentro daquilo que é a sua economia, a produção agrícola está entre, enfim, as suas valências maiores, não é? A produção agrícola, mas nós temos que perceber que Portugal também tem que, nesse aspecto, evoluir, no sentido de considerar que o turismo é cada vez mais uma fonte de receitas. O turismo é cada vez mais uma fonte de receitas, portanto, nós temos que aproveitar as valências locais, nomeadamente aqui em Torres, para promover cada vez mais o turismo. Era mesmo, a pergunta tinha esse sentido também, elencar um bocadinho Torres Vedras com Santa Cruz, com o turismo e com a estrada. É a favor dessa tal estrada completamente e a favor. construção dessa Completamente a favor. Torres Santa Cruz, ou a comparagem nas Palhagueiras? Completamente. Ou seja, tem alguma ideia para algum trajeto até Santa Cruz? Não tenho ideia. Tenho ideia que é absolutamente essencial uma via rápida do litoral aqui, da zona do concelho. Isso é absolutamente essencial. Acha que com essa estrada poderíamos catapultar Santa Cruz para um patamar mais... Com essa estrada poderíamos catapultar Santa Cruz, nomeadamente ao nível do próprio turismo, mas não só, ao nível daquilo que é a sua economia, daquilo que é, enfim, a sua produção em termos económicos. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que o concelho de Torres Vedras tem cerca de 10 mil empresas. E, portanto, tem empresas espalhadas por todo o lado. Dir-me-á, bom, mas a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Também é um facto. Mas isso, enfim, é por todo o país. É o grande empregador, no fundo. É o grande empregador, quer dizer, nós temos um país formado por mais de 90% de PMEs. Não é? Nós não temos grandes empresas, embora eu tenha ido visitar pequenas, médias e grandes empresas. Em termos de mobilidade, já foi dar uma voltinha pela ciclovia? Já fui dar uma volta e concordo consigo quando disse ontem à engenheira Laura Rodrigues que aquela situação que se verificou ali ao pé dos hipermercados, não é? Que vai dificultar bastante, ou que dificulta bastante o trânsito. Portanto, há questões que, relativamente à questão das ciclovias, mas eu não sou, quero lhe dizer o seguinte, eu não sou contra as ciclovias. Acho que nós temos que continuar a apostar num ambiente sustentável e, nesse sentido, sou a favor das ciclovias. O que não posso ser a favor é de ciclovias colocadas em todo o lado, não é? Onde os carros não podem passar, onde, eventualmente, sem estudos preparatórios, há situações de congestionamento de trânsito, isso é que não. Portanto, eu não sei até que ponto é que este estudo que foi feito relativamente às ciclovias na cidade de Torres Vedras foi feito com cabeça, tronco e membros. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Em questão de mobilidade, Torres Vedras é uma cidade com bastante mobilidade? É uma cidade com mobilidade e isso está nos índices dos estudos que são feitos. É uma cidade com mobilidade. Como digo, há coisas a fazer, designadamente a nível de transportes. Já lhe referi a questão da rede de transportes públicos para as Caldas e para Peniche, até para permitir que pessoas que não têm outro meio de se deslocar e que tenham alguma urgência o possam fazer. Temos que insistir um bocadinho mais
naquilo que é uma dinâmica a esse nível, também junto das entidades privadas, e continuar num registro de parcerias também, que possam realmente permitir melhores condições a nível de transportes e de mobilidade. Não é? Portanto, eu cada vez mais aposto nessas parcerias, no facto de entidades públicas e entidades privadas chegarem a um acordo relativamente à solução dos problemas. Em relação aos estacionamentos, acabava com eles? Continuava com eles? Eu sou defensor de acabar com os parcómetros. Ou seja, metia uma cidade livre? Ouça, o que queria era uma cidade ordenada através de um policiamento de proximidade. Ou seja, reforçar também a autoridade relativamente, e aí vai-me dizer, bom, mas então se disse há bocado que não existem polícias para controlar o tráfico, agora vai haver polícias para controlar, enfim, as pessoas que eventualmente estão, enfim, a infringir e em contravenção. Não. Volto a dizer, é absolutamente essencial à Câmara fazer recomendações ao Governo relativamente a reforços de agentes da autoridade para situações desta natureza. O policiamento de proximidade é cada vez mais importante nas cidades desenvolvidas. É absolutamente essencial. Isso é uma promessa, acabar com o estacionamento, ou é um dado adquirido, da sua parte? Não, da minha parte eu sou defensor disso. E sou defensor disso porquê? Sou defensor disso porque muitas das pessoas... Uma coisa é ser defensor, outra coisa é depois chegar ao sítio certo e dizer, não é possível fazer. Ouça, aquilo que eu já fiz estudos, já vi esse dossiê e considero que existem condições para isso acontecer. Está no seu manifesto eleitoral? Está no meu manifesto eleitoral. Está no meu manifesto eleitoral. E vou-lhe dizer porque é que eu considero que isso seria uma medida importante. Há muitas pessoas, e muitas pessoas vieram ter comigo com essa questão, a dizerem, bom, mas nós não temos grandes possibilidades económicas, temos que pôr aqui um tiquê, vamos ali, vamos acolá, vamos pôr os filhos, não sei o quê, na escola aqui e ali, ou vamos ter que ir ao comércio comprar qualquer coisa, e temos logo ali uma multa, e depois como é que pagamos a multa? São logo 60 euros e tal. Portanto, também aqui há uma questão pedagógica que eu acho que era importante. Ou seja, nem tudo se resolve com dinheiro. As coisas também se resolvem com pedagogia. Com pedagogia. Dizer às pessoas, nós vamos aqui resolver este problema, mas também tem que haver contrapartida da vossa parte. Não podem pôr o carro em qualquer lado. Às vezes as questões pedagógicas funcionam melhor do que as imposições. E eu acho que este é também uma parte importante que está a ser descurada. Essa é uma das principais fontes de rendimento da Câmara, da Promotores. Da Promotores. Da Promotores. O que é que fazia a Promotores? Olha, eu relativamente à Promotores, acho que como empresa municipal que tem que apresentar saldos positivos. E a Promotores é uma empresa que apresenta consecutivamente saldos negativos, prejuízos. E sendo uma empresa municipal é controlada pela Câmara. Portanto, a Câmara aqui tem que fazer alguma coisa relativamente a isso. Tem que fazer uma auditoria, tem que fazer uma análise da gestão que está a ser feita por parte da Promotores e verificar o que é que se está a passar. Porque disse, bom, mas uma das principais receitas da Promotores é realmente o estacionamento. Está bem, mas o estacionamento não lhe tem dado resultados positivos. Então eu pergunto, que gestão é esta na Promotores que está a ser feita? Porque a Promotores é uma empresa municipal e, como tal, tem que dar lucro. Todas as empresas, sejam empresas públicas ou empresas privadas ou empresas mistas, têm que dar lucro. A Promotores, além dos estacionamentos, tem a Feira de São Pedro, tem o Carnaval de Torres. Carnaval, exatamente. Tem várias fontes de receita, mas a verdade é que tem dado prejuízo. Não é? E uma empresa municipal não pode dar prejuízo, porque dando prejuízo, quem vão ser prejudicados vão ser os municípios. Somos nós todos, no fundo. Todos. Portanto, manter uma empresa municipal só porque está a ser controlada pela Câmara e porque eventualmente a Câmara terá interesse nesse sentido, não pode ser. Portanto, se me pergunta, vai acabar com o Promotores? Não lhe posso dizer já se vou acabar com o Promotores. O que lhe vou dizer, e asseguro aqui, perante todos,
é que vou fazer uma análise muito cuidada sobre a gestão da Promotorres, uma auditoria sobre as suas contas e verificar o que é que está aqui a falhar, porque alguma coisa estará com certeza a falhar. A Promotorres é uma das grandes bandeiras também na sua guerra, entre aspas, na sua guerra para chegar a líder do município? Não é Poderá uma ser? das que está, não é uma das que está referida sequer no meu programa eleitoral. Agora, é uma questão que me preocupa. Não lhe vou dizer que não. Quer dizer, como lhe digo, uma empresa municipal tem que realmente apresentar resultados positivos. Se não apresenta resultados positivos e, no fundo, ela continua, isso está a prejudicar os interesses dos municípios. Obviamente que está a retirar, no fundo, o dinheiro de todos nós, não é? E isso não pode acontecer. E quanto aos jovens do nosso concelho? São, no fundo, aquilo que são o futuro. Olha, relativamente a isso é uma coisa que me preocupa bastante. E isto porquê? Porque eu realmente também analisei esse aspecto e verifiquei que a maioria dos jovens, a maioria da inteligência migra do concelho. E isso é preocupante. É preocupante. Nomeadamente, nos estudos que eu vi, percebi que há muitos jovens que gostam ou gostariam de seguir a carreira médica ou a carreira da enfermagem, mais na área das ciências médicas. E têm que sair daqui, porque não têm aqui uma escola onde possam realmente fazer a sua formação. Por outro lado, também considero que não há uma promoção do emprego qualificado em Torres Vedras, ou pelo menos não há uma promoção prioritária. Essa situação não é prioritária. Quer dizer, tornar o emprego qualificado. Eu acho que isso só se consegue através de parcerias com os agentes económicos, entidades públicas e privadas, incentivando relativamente às empresas, e aí obviamente que o município tem um papel importante, incentivando as empresas a darem emprego a determinados jovens qualificados. Eu acho que isso é extraordinariamente importante, porque é isso que alavanca a economia nacional e, neste caso, autárquica. Falou nisso com os empresários que visitou? Falei e eles mostraram-se inquietos relativamente a esse tema também. Mostraram abertura relativamente... E relativamente a esse tema mostraram-se inquietos no sentido de eles próprios veem que não há iniciativa da parte dos jovens de sequer, no fundo, se proporem a determinado tipo de trabalhos. Não é? Eles têm que ir buscar pessoas a outros concelhos. Não é? E isso, obviamente, que é preocupante. Não é? Vamos falar um bocadinho da sua lista à Câmara Municipal. Tem uma lista para a Câmara Municipal, tem uma para uma freguesia, vai concorrer à maior freguesia do concelho, que é Santa Maria, São Pedro e Matacães. Por que razão não concorrem às outras freguesias? Olha, neste caso porque consideramos que, em virtude também da escassez de pessoas que nós considerássemos que tinham as qualidades necessárias para concorrer, porque isto de concorrer não é apenas preciso, enfim, levantar a mão e dizer, olha, eu estou aqui disponível para concorrer. Acha que as pessoas têm que ter determinadas qualidades? Tentaram falar com outras, tentaram concorrer a outras freguesias? Nós não tentámos concorrer a outras freguesias. Nós consideramos que, em virtude do número de pessoas que tínhamos disponíveis, e eu, em relação a isso, queria dizer o seguinte. A minha pergunta é simples. Sim. Acha que as pessoas têm medo de concorrer a uma freguesia por ser o Chega? Tem. E é exatamente isso que eu lhe queria dizer quando me interrompeu. Eu acho que as pessoas ainda têm umas um preconceito e outras medo de assumir. Dizem que votam no Chega, mas depois não querem dar a cara. E esse é realmente um problema que neste momento ainda existe no partido, mas que eu tenho a certeza que vai mudar. Nos próximos 2 anos, isso vai mudar. Porque as pessoas vão começar a perceber que o partido tem gente muito válida, muito credível, pessoas com muita qualidade, capazes de alavancar este projeto a nível nacional. E não é por acaso que as sondagens já dão o Chega como a terceira força política mais votada a nível nacional. Não é? E, portanto, isso significa que, neste momento, este projeto está a agradar às pessoas, este projeto político,
esta vontade de mudar, mas de mudar com convicção. Quer dizer, não é mudar por mudar, é mudar com convicção. Como candidato à Câmara de Torres, pensa que os números conseguidos por André Ventura para as presidenciais poderão ser espelhados agora também na sua candidatura? Não lhe sei dizer. Ou é diferente? Não lhe sei dizer. As eleições presidenciais são diferentes das eleições autárquicas e são diferentes. Sim, dou-lhe um exemplo. Das O PSD legislativas. ganhou muitos anos aqui as presidenciais e perde sempre, por exemplo. Este é um exemplo. Exatamente, exatamente. Portanto, a eleição presidencial é uma eleição muito personalizada. Dir-me-á, bom, mas as autárquicas também são personalizadas na medida em que têm uma cabeça de lista e isso é que interessa. Mas no caso do Chega tinha o André Ventura, que era o principal líder do partido. É verdade. E as pessoas votavam no André Ventura, muitas até eventualmente não votariam no Chega, mas votavam no André Ventura. Aqui não é bem assim. Eu acho que aqui as pessoas, e sobretudo relativamente a candidatos menos conhecidos, votam no partido. Portanto, neste caso, no Chega, que oferece um conjunto de soluções a nível nacional, que se propõe a alterar o sistema e que se propõe a lutar com convicção pelas suas causas. E, portanto, eu acho que é isso que pode fazer a diferença relativamente ao Chega neste Conselho, mas noutros do país também. Mas, sinceramente, espera ganhar a Câmara? Eu espero conseguir o resultado que me permita trabalhar e mudar alguma coisa nesta Câmara. Se me pergunta, assim a frio, espera ganhar a Câmara, acho que é difícil ganhar a Câmara de Torres Vedras. Acho que é difícil, eu no dia 27 de setembro, ser 26. Presidente da Câmara. 26. Sim, 26. Enfim, ser, mas os resultados às vezes os 26 é pela madrugada. sufragado. Dia 27, ser Presidente da Câmara de Torres Vedras. Dir-lhe-ei com toda a frontalidade e de uma forma muito direta e assumida que é difícil. Agora, o que eu acho que era muito importante era o Chega conseguir um resultado capaz de, através da representação que irá ter na Câmara e nos outros órgãos, conseguir mudar. Porque o Chega não vem aqui para se instalar. O Chega vem aqui para mudar. O Chega vem aqui para trabalhar. Não é para ser corpo presente. Conseguir um vereador seria bom para o Chega, nesta altura? Mas eu acho até que vamos conseguir mais. Eu acho que vamos conseguir mais do que um vereador. Eu acho que vamos conseguir mais do que um vereador. Mas ouça, se entrar só eu entro com a mesma determinação e a mesma força do que se entrarem mais dois. Não é por aí. Não é por Vai aí. fazer 3? Espera fazer 3, é? 3 vereadores? Porque Não se sei. entrar eu e mais 2... António, tudo é possível neste momento e nós estamos, enfim, a poucos dias do resultado eleitoral, aqui nos outros concelhos. Realmente os resultados das sondagens têm sido bastante animadores para o partido. É uma e, sondagem portanto, aqui para todos? que eu saiba, não. Não, você tem? Não. Aqui não tem? Não. E, portanto, os resultados são animadores, mas como lhe digo, independentemente dos resultados, o que é importante é que a pessoa trabalhe, que a pessoa tenha a convicção das causas que defende e a determinação nas mesmas. E, portanto, o resto, olha, Churchill dizia, eu não tenho mais nada a oferecer a não ser trabalho e suor. Eu digo a mesma coisa aqui em Torres. Diga-me uma coisa, relativamente à junta que concorrem, Santa Maria, São Pedro e Matacães, espera também um bom resultado? Espera ganhar nessa junta? Eu espero um bom resultado a nível da Câmara, a nível da Assembleia, a nível da União de Freguesias. Eu espero sinceramente um bom resultado do partido. Eu espero que as pessoas percebam que nós estamos aqui para mudar, que nós estamos aqui para fazer a diferença, que nós estamos aqui para mostrar às pessoas que o voto que no dia 26 irão pôr na urna não vai ser em vão. E vamos mostrar isso depois das eleições. Não tenha dúvidas que isso vai acontecer. E nas próximas autárquicas já vamos ter uma força, que neste momento, obviamente, ainda não temos,
porque é um partido pequeno, é um partido ainda enfim, sem muitas condições financeiras, sem a possibilidade de fazer publicidade, mas muito tem sido feito de acordo também com o voluntarismo daqueles que querem ajudar. Diga-me uma coisa, se no dia 26 conseguir pelo menos um vereador e retirar a maioria ao PS, estará disposto a negociar ou a falar com o PS? Com o PS, não. Com o PS, não. Mas negociar com o PS não é possível, porque, repare, o PS é exatamente o PS o nosso alvo. Então, e depois nós íamos negociar com o PS, não pode ser. O nosso alvo neste momento é o PS. O nosso alvo, quer a nível nacional, quer a nível autárquico, é retirar a maioria absoluta ao PS e fazer com que o PS esteja cada vez mais diminuído no seu poder. E se for o PSD a ganhar e precisar de si? O PSD, a coligação de direita é do PSD, CDS, PPM, é um caso diferente. É um caso diferente. Estamos mais próximos, eventualmente poderá haver uma plataforma de entendimento, mas não lhe sei dizer neste momento se isso é possível ou não, ou se realmente se vai proporcionar, não é? Porque muitas vezes também as coisas podem, em teoria, ser possíveis, mas depois na prática não se proporcionam, até porque as pessoas... Repare, o Chega tem aqui uma determinação nas suas causas, mas também uma intransigência relativamente àquilo que são os seus princípios. O Chega não vai aceitar que determinadas situações não sejam observadas em função de uma coligação. Portanto, se não forem observadas determinadas situações que para nós são absolutamente essenciais e que fazem parte da nossa coluna, obviamente que nós não poderemos aceitar esse acordo. Laura Rodrigues é o seu principal adversário. Não é a Laura Rodrigues, eu não tenho rigorosamente nada a ver, eu não tenho nada contra a engenheira Laura Rodrigues, até porque não a conheço pessoalmente. Eu tenho é contra o sistema que a engenheira Laura Rodrigues integra e, portanto, esse obviamente que é o nosso principal alvo. Esse e as forças, peço desculpa, esse e as forças de esquerda, nomeadamente a CDU e o Bloco de Esquerda, que eventualmente poderão vir a sustentar a engenheira Laura Rodrigues. Todos nós ficamos, não é por ser o Chega ou por ser outro partido qualquer, pelo menos nós como democratas, assim, vivemos numa democracia. Ficou ofendido quando lhe estragaram os seus cartazes? Ofendido não fiquei ofendido. E fiquei ainda com mais força para lutar por aquilo que são, neste momento, as bandeiras do partido e, concretamente, aquilo que nós defendemos para o município. Relativamente ao facto de terem tingido a minha cara de tinta preta ou de tinta encarnada, os atos ficam para quem os pratica. Nós não vamos, e eu disse isto até num post que pus no Facebook, nós não vamos retribuir da mesma moeda. Portanto, não vamos, obviamente, perante um ato de vandalismo, retribuir com indignação, com revolta, com ira. O que é que pensou na altura? Não, pensei que era uma atitude natural de quem se sente ameaçado. É uma atitude natural de quem se sente ameaçado. Sente-se ameaçado? Nem todos? Não, ouça, de quem se sente ameaçado para fazer aquilo. Sim, ou seja, você sente-se ameaçado? Não, nunca tive qualquer tipo de ameaça, mas eu estava a referir-me a quem eventualmente terá produzido esses vandalismos, considerar que está ameaçado por uma força política que quer crescer em Portugal e concretamente no concelho de Torres Vedras, porque eventualmente lhes vai prejudicar os seus interesses. Não é? Digo eu, pode ser essa uma das razões. Qual é o orçamento de um partido como o Chega no que diz respeito a uma campanha eleitoral como esta? É um orçamento curto. Não lhe sei dizer. Como? Não lhe sei dizer, não lhe sei responder a essa pergunta. São vocês próprios candidatos que investem nas não campanhas? tenho dúvidas que neste momento, eu tenho conhecimento de outros concelhos, que publicidade, a difusão das ideias através das redes sociais faz-se através da militância do partido. Não se faz através de fundos que venham de outros. Eventualmente poderá haver um ou outro empresário que
que faça isso. Aqui, nós não Mas não é o temos. Pedro que entra com dinheiro para a sua campanha? Toda a gente contribui, toda a gente contribui para ajudar à visibilidade do partido no concelho. Portanto, relativamente a isso, eu estou à vontade para lhe dizer que não há aqui, e isso é natural que não haja, porque um partido sem subvenções, um partido muito pequeno, só tem um deputado na Assembleia da República, um partido que não tem empresários fortes ligados ao partido, enfim, portanto, é um partido que não tem, neste momento, condições financeiras para realmente conseguir suportar as despesas que os outros partidos têm suportado, não é? E que suportam a nível de publicidade, de propaganda nas ruas. Não é? Tem noção que quando apresentou a sua candidatura à Câmara, as pessoas disseram quem é? Ninguém o conhecia. Sim, é verdade. Ninguém o conhecia. Quem é este candidato? Ele nem é cá de Torres. Não. Sabe que nós aqui na região, nestas regiões mais fora das grandes metrópoles, somos um bocadinho ligados a essas coisas. Quem é? Não conhecemos. Quem é? Sentiu que era uma pessoa desconhecida. Quando passa na rua, as pessoas vai ali o candidato Chega, dizem já? Algumas dizem. Algumas dizem, mas esta coisa da pandemia também não ajuda, porque a pessoa de máscara e tal, às vezes não é facilmente reconhecida, mas quando entro nos cafés, quando entro nos estabelecimentos públicos... Já se sente reconhecido? Sinto-me reconhecido, sinto que as pessoas não veem como uma grande desvantagem o facto de eu não ser uma cara conhecida no concelho, e muitas delas têm-me dito, olha, eu não voto há não sei quantos anos e vou agora votar no Chega. Vou agora apostar na vossa candidatura e vou tentar realmente enfim, ao fim de não sei quantos anos que já não acreditava nisto, apostar em alguém que diz que vai mudar o sistema. Portanto, a responsabilidade que nós temos neste momento também é muitíssimo grande, porque nós temos a responsabilidade de não defraudar as expectativas daqueles que vão votar em nós pela primeira vez. É que é pela primeira vez, não é? Nem tudo no concelho de Torres Vedras é mau. Temos muita coisa boa. Muita coisa boa. Portanto, muita coisa boa. Tem havido também aqui um trabalho. Estamos aqui num jardim. Eu esqueci-me de dizer, estamos aqui no ateliê dos brinquedos. Exatamente. Aqui à beira do Choupal, um parque lindíssimo que temos aqui na nossa cidade, e que, no fundo, foi o ateliê dos brinquedos que nos recebeu aqui nesta noite maravilhosa. Estamos aqui ao ar livre, numa conversa, numa amena cavaqueira, falando da sua candidatura e da candidatura do Chega. Pedro, estamos praticamente no final. A conversa passou muito rapidamente, lembro que já estamos com 1h e 20 minutos de conversa, tivemos ali aquele problemazinho do microfone que se resolveu. Eu vou-lhe dar um minuto para que, durante um minuto, possa dizer às pessoas que lá estão em casa, àqueles que nos estão a ver, qualquer coisa que os cative para que no próximo dia 26 votem em si. Eu queria, de uma forma muito direta e assumida, dizer aos torrienses que nós temos soluções para Torres Vedras. Temos soluções para o concelho que poderão alterar radicalmente o sistema que neste momento existe no concelho, que continua a ser um sistema transversal a muitos concelhos do país, onde o Partido Socialista continua a imperar e continua a ditar as suas regras. Uma coisa é certa, se votarem no Chega, poderão ter a certeza que esse sistema vai ser combatido até à exaustão. E podem também ter a certeza de que o compromisso que eu assumir com os torrienses irá ser cumprido. Portanto, eu agradeço a votação que tiver no dia 26, independentemente dela ser uma excelente votação ou uma votação menos boa. E volto a dizer, a convicção com que nós estamos a trabalhar, para mim, não falo só de mim, falo também da minha equipa, é o que realmente me dá satisfação e me gratifica nesta candidatura ao Conselho. E pronto, estas são as palavras de Pedro Borges Lemos, candidato do Partido Chega ao ato eleitoral do próximo dia 26 de setembro, ato que, pela primeira vez na história do Conselho, vai ter 7 candidatos,
e vai ter o Partido Chega. Muito obrigado, Pedro, por ter estado aqui nesta noite. Foi um prazer conversar consigo, foi um prazer conhecermos as suas propostas para a nossa terra, e fica já o convite para que no próximo dia 26 a Rádio Oeste vai fazer uma transmissão de todo o ato eleitoral. No final do ato eleitoral, se dirigir ao nosso posto de reportagem para podermos falar um bocadinho sobre aquilo que foi o ato eleitoral. Com todo o gosto. E estarmos consigo também para falarmos um pouco do futuro. Fica convidado, e já está convidado há algum tempo, para o debate no próximo dia 20. Lembro que a Rádio Oeste vai realizar um debate com os 7 candidatos no próximo dia 20, no Parque Regional de Exposições, da Expo Torres, pavilhão principal, onde vamos ter naturalmente o Pedro Borges de Carvalho, vamos ter os outros 6 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. Convites lançados. Na próxima segunda-feira vamos estar à conversa com Jorge Humberto. Vai ser no Museu Municipal Leonel Trindade a conversa com Jorge Humberto, ele que é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Torres Vedras. Boa noite e até segunda-feira.